E aí, galera? Sejam bem-vindos a esse bate-papo de relacionamento. Amém. Nessa oportunidade, nós temos convidados especiais. Nós temos o casal Cleverson, Bruna, e o irmão Gustavo e a irmã Rafaela de Rondônia, Porto Velho. Amém! Antes disso, lembre-se de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal e comentar no chat de que vocês acharam desse bate-papo. Aí a gente vai começar com um questionário de 10 perguntas e o casal vai responder e interagir conosco. Amém? Amém. Então, irmãos, a primeira pergunta, ela é: como vocês se conheceram? Vai lá, minha esposa vai responder. Amém. Tudo bem? Então, nós nos conhecemos numa conferência de jovens. Eu tinha 13 anos, ia fazer 14. Gustavo já tinha 14 anos, né, amor? Foi em 1997. E quem nos apresentou foi o irmão Cezinha. O irmão Cezinha que nos apresentou. Então, nós éramos adolescentes. E aí, o irmão Cezinha, na conferência, como ele era do interior e eu era da capital, e tinha poucos jovens na época, então o Cezinha, ele nos chamou e falou: vem cá, Rafaela, tem um irmão, também lá de Rondônia, que está na conferência aqui. E me apresentou o Cezinha, o Gustavo, nós nos conhecemos, só que não despertou nada em nós, né? Eu olhei para ele e não vi muita graça, não. Magrinho, sem graça, né? E passou. E aí depois, numa conferência que teve em Porto Velho, né, a capital de Rondônia, o Gustavo veio e ele tocava teclado. E aí eu fiquei olhando para esse jovem, né? Eu já tinha 16 anos, e aí me despertou. Eu achei ele diferente dos outros jovens. Porque a gente tem que ficar bem atento, porque não é porque aquele jovem reúne na igreja que às vezes é aquele jovem que o Senhor preparou para você. Então nós precisamos ficar bem atentos à questão do caráter, do compromisso com as coisas do Senhor. E me despertou, porque eu vi que ele era um jovem diferente, responsável, que servia ao Senhor. Mas eu simplesmente fui orar, né? Não falei nada para ele, né? Orei por 6 anos por ele. Mas, basicamente, como a resposta é como nos conhecemos, foi assim que nós nos conhecemos. Primeiro com 13 anos numa conferência, e depois eu vi novamente numa conferência aqui em Porto Velho. Amém. Nós nos conhecemos, na verdade, foi em 2006. O Cleberson, ele veio fazer campo, ele estava no CEAP, em Manaus, e ele veio fazer campo aqui em Rondônia. E ele foi para a cidade de Cujubim, né? Para Cujubim. Depois, eu, minha mãe e outro grupo de irmãos, nós fomos para Cujubim para reunir ali com uma igreja nova que estava sendo formada ali. E nós viemos no carro, tá? Aí veio eu, outros irmãos, minha mãe, e o Cleberson estava ali, e a gente conversamos, né? Somente isso. Foi a primeira vez que nós nos vimos. Aí, em 2007, nós fomos fazer, eu fui fazer CEAP, e ele já tinha terminado o CEAP e continuou servindo lá em Manaus, né? E daí, 2007, nós nos vimos de novo. Então, bem sucinto, então assim que nós nos conhecemos. Primeiro aqui em Porto Velho, e depois nos vimos de novo em Manaus. Amém, irmãos? A gente vai continuar com o segundo bloco das nossas perguntas. E a seguinte pergunta diz: como foi essa comunicação entre vocês? Quem foi o primeiro a chegar? Quem foi mais tímido? Quem foi que falou primeiro? Como foi essa conversa entre vocês? Faz tanto tempo, tá tentando lembrar. Está tentando lembrar aqui do tempo. Meu Deus, estou ficando velho, Jesus amado. Foi em 2003. Foi em setembro de 2003, quando teve uma conferência aqui em Porto Velho. E aí eu estava com 20 anos, ia fazer 21, e a Rafaela com 19 anos. E aí, após assim, a conferência, né, o que acontece? Eu sabia que ela tinha um sentimento por mim, mas eu não procurava alimentar. Eu tinha, até desse testemunho outra vez, um versículo que eu carregava comigo: não desperteis o amor,
até que este queira, Cântico dos Cânticos. Então, por mais que eu soubesse que ela já tinha um sentimento, e eu assim, não tinha nada, né? E eu queria que, ó, se o Senhor quiser que eu tenha um sentimento, vai ser tudo no seu tempo. Quando, de repente, em setembro, então, em 2003, aí eu olhei para ela e falei, eu acho que também pode ter alguma coisa aqui, né? Aí foi rápido. Eu chamei o irmão, um responsável na época aqui em Porto Velho, e olha, eu estou com sentimento pela Rafaela, né? E aí também, no mesmo período, fim de semana, conferência, nós sentamos nós três ali e já tínhamos comunhão. E foi essa ocasião, né? Aí desde então, depois a gente começou a conversar sobre isso. Na verdade, primeiro ele veio falar comigo, né, na conferência, né? Aí ele falou que não é que ele tinha ou não tinha sentimento por mim, mas que ele queria que as coisas fossem conduzidas pelo Senhor. Então, aí ele disse que ia orar. Aí, todo final de semana ele estava aqui, porque ele morava no interior. Aí eu falei, esse irmão está orando e agindo, né? Porque ele estava em todo final de semana aqui, mas ele não falava nada de sentimento. Até que no casamento do Júnior Karen, lembra? Em novembro, aí ele falou com o irmão responsável da época que tinha sentimento por mim. Depois que ele falou com o irmão responsável, aí ele veio falar comigo, né? Aí ele falou assim, Rafaela, lembra quando eu tive comunhão com você e eu falei que não é que eu tinha ou não tinha sentimento, mas eu queria que as coisas fossem conduzidas pelo Senhor? Aí eu falei, lembro. Aí ele falou, pois é, o Senhor confirmou e eu tenho um sentimento sim por você e eu quero me casar com você. E aí, nesse mesmo dia, como tinha sido o casamento do meu irmão, então estava minha avó, né? Estavam os pais dele, estavam meus pais. E aí, no outro dia, no domingo de manhã, antes da reunião, né, sentou com toda a família e ele expôs esse sentimento para a nossa família, né, para ver a direção dos nossos pais, e nós fomos abençoados ali com o sim e o amém dos nossos pais. Foi tudo bem, bem rápido. Amém. A nossa experiência foi bem legal. Como a Bruna explicou, fiz CEAP, né, em 2006 e fiz campo, né, em Rondônia. E em 2007 ela foi fazer CEAP. E em 2007 eu estava servindo na coordenação, ajudava ele a coordenar o CEAP. E eu era alguém que fazia parte da logística, né? Pegava os CEAPistas quando chegava ali no aeroporto, quando era início de turma. E nesse dia, quem foi buscar a Bruna no aeroporto fui eu e um amado irmão Rogério, coordenador da época. E nós fomos, e eu acho que foi tudo no arranjo de Deus, justo eu junto com ele, né? E vamos buscar ela no aeroporto. E quando eu falei, a Bruna, eu lembrei, puxa, a Bruna lá. Lembrei ainda mais ou menos que foi em 2006, né? Que é de Portugal. Não tinha muito contato com elas. E aí, quando nós pegamos ela no aeroporto, e assim que ela entrou no carro, o irmão soltou uma palavra assim que a princípio não entendíamos. Não porque ele falou aquela palavra. Ele falou assim, Bruna, né? Adão tem que dormir para que Eva seja edificada. Ele falou, eu só estou aquela palavra. Estava eu e ela, mal conhecíamos. Beleza, aí foi passando o CEAP, né? Ela começou a fazer servindo ali, fazendo CEAP, fomos fazer campo. E no campo, um irmão pegou e comentou dela, uma irmã preciosa, e não sei, surgiu um sentimento, porque eu não tinha o sentimento de casar, ter comunhão, né? Mas começou a brotar surgiu um sentimento. Mas como que surgiu esse sentimento? Eu percebi assim, a necessidade, né, por eu estar na obra de servir o Senhor, de eu ter alguém. E eu comecei a observar a Bruna, olhando ela, que ela é uma jovem desfrutável, era diferente. Eu comecei a orar para o Senhor. Senhor, será que essa é a minha mulher? E comecei a buscar o Senhor, orar. Ficava em cima do barco ali, à noite, vendo as estrelas, e orava. E eu tinha umas experiências assim, né? O Senhor me deu um sinal.
quando ela estava no campo fazendo um copertagem, se for ela vai descer aquela rua, de repente ela descia aquela rua, né, fazendo campo. E aí, terminou o campo, eu procurei ter comunhão com um dos coordenadores, expressar um sentimento para ele. E ele ficou muito contente, porque ele e a esposa também gostavam muito da Bruna. Ele falou, nossa, puxa, vocês vão dar um certo, vocês são alma gêmea, né? E aí eles ficaram muito felizes, né? Mas eu tive um princípio muito importante, depois daquela palavra que o irmão falou no carro, Adão tem que dormir para Eva ser edificada, eu entendi que eu precisava descansar no Senhor. Porque quando o Senhor prometeu para Adão fazer uma mulher, ele teve que dormir. Quando ele dormiu, a Eva foi edificada. O que nós podemos aprender aqui, jovem? Nós vamos aprender a descansar no Senhor. Porque quando nós ficamos acordados, nós fazemos escolhas erradas. E eu tive um princípio muito importante de não atrapalhar a consagração da Bruna, porque ela era o ano dela do SEAP. E ela estava ali para se consagrar e servir o Senhor. E eu não queria atrapalhar. Então eu guardei isto no Senhor, apresentei também para um outro coordenador, que era o coordenador geral, ele falou, ó, guarda isso aí no Senhor e espera o SEAP acabar. E graças ao Senhor, né? Acabando o SEAP ali, aí um certo irmão, né, que era coordenador, ele falou assim, olha, eu acho que a irmã Bruna, ela pensa que você não sente nada por ela, porque você não expressa nada, você nunca olhou para ela, porque esse era o princípio, né? Eu não queria atrapalhar o SEAP dela, eu queria me guardar e queria que ela se guardava. E eu fiquei naquela incógnita, e agora? Eu dou um sinal? Será que eu faço um bilhetinho? O que eu faço? Nem tinha acabado de ser Nem tinha acabado de ser SEAP, né? Tava quase no final. Mas aí veio um sentimento no meu interior. Quando o Senhor falou para Abraão, ó, te darei um descendente, o que aconteceu? Ele acabou usando seus métodos, seus esforços, e gerou o quê? Ismael, um fruto da carne. Isso não agradou a Deus. Mas depois ele se arrependeu, né? E gerou Isaac. E eu tomei um princípio, eu quero gerar Isaac. Eu não vou usar nenhum método. Se é do Senhor, as coisas vão acontecer. Então eu aprendi a confiar no Senhor. E aí, no final do SEAP, eu fiquei sabendo que ela também tinha um sentimento por mim. Eu já tinha falado para o coordenador, e ela também expressou isso. E um certo dia, quando no finalzinho do SEAP, esse coordenador nos chamou, e aí deu um conselho para nós, nos orientou e preparou um momento, nós temos comunhão lá no SEAP, debaixo, né, de uma luz, debaixo da comunhão. E ali eu expressei o sentimento por ela e falei que eu queria casar com ela, porque o nosso casamento é para o Senhor, né? Foi mais ou menos assim, né? Foi sim. E assim, eu não tinha, assim, não tinha sentimento por ele, né? Mas aí acabou que veio, né, as informações que tinha um certo irmão que estava olhando para as estrelas e estava orando por mim. E aquilo ali começou, assim, a me incomodar, porque eu falei, Senhor, eu não estou aqui para isso, eu vim aqui para servir o Senhor, para me consagrar esse ano, não estou aqui para casar. Só que aí eu falei assim, mas também eu não afastei, eu fui diante do Senhor para orar, e eu orava para o Senhor tirar, se não fosse do Senhor, que ele parasse de orar, que tirasse aquilo ali da minha vida, né? Tirasse daquilo ali para não me atrapalhar a minha consagração. E eu só orei, comecei a acordar, fiz uma consagração, acordei a orar mais cedo, e o Senhor foi dando sentimento. E aí o Senhor me deu um sentimento, eu ouvi o Senhor, assim, eu tive uma experiência de ouvir o Senhor. O Senhor falou assim, eu vou te dar um esposo que vai servir na obra, que vocês vão servir juntos, que vocês vão somar para servir ao Senhor. E daí, a partir disso, eu comecei a orar para o Senhor e comecei a entregar para Ele. E daí o Senhor foi dando sentimento, comecei a ver mais o Cleberson, mas a gente nunca conversou durante o SEAP. Foi tudo mesmo na comunhão, na oração. Amém! Muito linda essa experiência de vocês. Descansar no Senhor. Amém. Irmãos, agora vamos para o nosso terceiro bloco. E a pergunta é, como foi a sua comunhão com os irmãos responsáveis e com seus pais? Então, a Rafaela tinha falado um pouco anteriormente, quando teve esse sentimento, né,
ela já tinha um sentimento por mim, e eu, quando de repente despertou no meu interior, aí a gente buscou essa comunhão com os irmãos, né? Ali, rapidamente, olha, conversamos, ó, vamos lá ter comunhão com os irmãos. Nesse fim de semana, que foi uma conferência aqui em Porto Velho. E aí, a partir dessa comunhão, ou seja, do selar, né, a liderança da igreja, então, e aí, claro, e também depois fomos lá com nossos pais, a gente conversou num outro encontro, em que foi em novembro, né, que foi o casamento do meu cunhado, e aí a gente sentou, onde eu sentei e fui conversar com todos os familiares dela, né, o pai, a mãe, os 3 irmãos, né, a avó também. Então foi onde eu fui expressar esse sentimento, né? Aí, claro, né, todo mundo deu amém, abençoou, e meus pais também, que já sabiam, né, teve essa comunhão, e graças ao Senhor, que só, né, por meio desse princípio da comunhão com a liderança da igreja e com os nossos pais, né, um casamento, um relacionamento, ele pode ser muito abençoado, né? Aleluia. Amém. Como expliquei, quando nós conhecemos o SEAP, quando expressamos sentimentos pelo outro, e o irmão coordenador da obra, né, abençoou ali a comunhão. Há um princípio muito importante, o Gustavo reforçou, tudo, quando é feito na comunhão, o Senhor abençoa. Então, eu estive debaixo da comunhão da liderança da obra regional, eu tive que ter comunhão com os irmãos responsáveis, os irmãos selaram essa comunhão, abençoaram, e também tive que passar com a sogra. Tive também que conversar com a sogra, onde eu fiquei mais nervoso. Mas também, a Bruna vai poder explicar um pouco aqui essa conversa que ela teve com a mãe dela, mas foi também abençoado. E também conversei com o pai da Bruna, onde também procurei a bênção. Então, você pode perceber aqui, né, querido jovem adolescente, nós precisamos buscar comunhão, não fazer nada independente, não fazer nada escondidas. Quando nós procuramos os irmãos, buscamos a oração, procuramos depender do Senhor, as coisas fluem e a bênção vem. Amém. Amém? Amém. É muito importante nós primeiro buscarmos a comunhão com os irmãos, né? Assim, na nossa experiência, nós não falamos primeiramente para os dois, né? Primeiro a gente pediu a orientação dos irmãos e os irmãos puderam nos orientar, nos dar uma palavra, né, dessa questão da espera. E quando foi para falar com a minha mãe, como o Clebson tinha ficado em Manaus e eu retornei para Porto Velho. Então o irmão Rogério, né, eu estava junto com o irmão Rogério, na época era o coordenador do SEAP, e ele conversou com a minha mãe, né, falou do Cleberson, ela já lembrava dele. E posteriormente eu fiquei até assim, sabendo que ela tinha simpatizado com ele no dia que ela veio, em 2006, de Cujubim, né, que nós estávamos no carro lá, né, e que ela tinha simpatizado com ele, né. Daí, então, ela sabia quem ele era, né, claro, assim, e depois, em fevereiro, né, na conferência, nós também tivemos a oportunidade de conhecer a família dele, que mora em São Paulo, em Jundiaí, São Paulo, né. Então, assim, aí minha mãe aprovou, selou, né, e daí nós conhecemos a família e o Senhor foi selando tudo, tudo, desde o início, foi debaixo da oração, sempre pedindo para o Senhor confirmar, nada agindo por impulso, né, mas sempre pedindo a confirmação. Então, tanto os irmãos aqui da minha região, né, da minha cidade, os irmãos responsáveis, né, como até o nosso noivado estava presente, todos os irmãos da região, foi assim algo inesperado, assim, foi algo do Senhor mesmo. E também a família dele, eu pude ter a oportunidade de conhecer. Então, graças ao Senhor, foi tudo debaixo desse princípio, né? Nada assim por nós mesmos, nós buscarmos fazer as coisas independentes, mas foi tudo debaixo de uma comunhão, né, de um encabeçamento. E isso é lançar fundamentos, né? Você está edificando um relacionamento dentro um fundamento sólido, que é Cristo, a comunhão com os irmãos. E isso vai fazer a diferença, né, no seu casamento, porque você vai
gerar uma família, um casamento sólido com Cristo como fundamento. Então, esses aqui são princípios, né, que nós queremos encorajar os irmãos, os adolescentes, esses fundamentos que fazem a grande diferença na vida de um relacionamento. Amém. Amém. Foi muito bom ouvir o encorajamento de vocês. E isso é uma coisa muito importante, irmão. Fazer tudo na comunhão e na luz do Senhor. E mantendo oração. A gente ganhou muito com a sua experiência e a gente vai passar para o próximo bloco. E a pergunta é, como era a conversa entre vocês na época da comunhão, no namoro? Então, isso foi lá em 2003, a gente começou a ter essa comunhão, mas eu morava no interior e ela aqui na capital, uma distância de 300 quilômetros. Então, isso foi um guardar para nós, porque distantes, aí a gente apenas se falava por telefone. Naquela época, eu acho que se tinha celular, pouquíssimas pessoas tinham, né? Ou era muito caro. Eu sei que a gente ligava era pelo telefone fixo. A conta vinha salgada com essas ligações. Era quase que diária. Ficávamos ali 1, 2 horas na conversa, né? Então, o nosso namoro em si foi dessa maneira, né? A gente estava distante e, às vezes, eu vinha aqui a Porto Velho e aí, claro, sempre na presença da família, na presença de algum irmão responsável que nos guardava quando a gente estava junto. Então, esse foi o caminho, né, que o Senhor nos levou e, graças a Deus, nos guardou nesse período aí de namoro. Porque o namoro foi curto, né? A gente conversou em setembro, em novembro, selamos, é isso aí. Aí, em dezembro, nós já ficamos noivos. Mas, como a pergunta foi só sobre o namoro, deixa o noivado para a próxima etapa. Como o Cleberson ficou em Manaus, eu vim para Porto Velho. Então, nós nos correspondíamos por cartas. Porque, assim, como o Gustavo falou, mesmo assim, o nosso foi em 2007. Dezembro. Né? Mesmo assim, a telefonia era muito cara naquela época. Às vezes ele ia conseguir algum plano lá da TIM, que tinha uns planos na época, né? Que a gente conseguia falar uns minutos ali. Mas era mais orelhão. Mas era orelhão e cartão telefônico. Comprava ali as unidades, 20 unidades, e cartão era caro. E eu tinha telefone fixo, ele ligava, às vezes eu conseguia ligar, mas por conta da questão financeira não dava para ficar ligando sempre. Então a gente se correspondia muito por carta. E era muito legal essa expectativa de receber a carta, né? Ele enviou a carta pelo correio, vai chegar, tal, chegou a novidade. Então era bem legal. A gente trocava muita experiência, ele contava muita experiência dele lá no campo. E daí, assim, a gente foi estar próximo mesmo, foi só depois do noivado, né? Então, vamos deixar para o próximo bloco o noivado também. Mas a gente se correspondeu por carta de dezembro de 2007 até agosto de 2008, quando ele veio para Rondônia. Amém. Amém. Agora, a próxima pergunta, irmão, era sem incluir o noivado. Como vocês marcaram o noivado e a data do casamento? E se vocês já estavam estruturados financeiramente? Como é que foi essa experiência para vocês, de marcar a data, de organizar tudo? Então, em novembro de 2003, nós conversamos, né, com os irmãos, selando, com os nossos pais. E aí, em dezembro, a gente já noivou. E aí, a nossa programação era, vamos casar daqui 2 anos. Aí viu que era muito tempo. Aí, tendo comunhão, não, vamos casar daqui 1 ano. Aí viu que ainda era muito tempo. Aí temos comunhão de novo, tivemos comunhão novamente e decidimos casar em 6 meses. Aí foi em junho de 2004, né? E que a gente viu que não havia necessidade de estar esperando muito, né? A gente tem que
e seguindo a unção. E o Senhor nos direcionou para casar em 6 meses. Porque às vezes acontece, né? Ali vai esperar ali tudo definir completamente para depois vir o casamento, né? Uma vez decidido, noivou, né? É isso mesmo. Olha, tem a bênção dos pais, a bênção da liderança da igreja, da região. Então não há para que esperar muito tempo, né? E, claro, perguntou se já estava estruturado financeiramente. Não, a gente não estava. A gente estava até na época fazendo faculdade ainda, tinha um emprego, mas, assim, não era aquela estrutura que todo mundo sonha, já essa habilidade, até a casa própria, ter o carro e tal. Não, mas a gente tinha ali um mínimo que poderia nos suprir, né? Que até mesmo casar sem ter esse mínimo de suprimento financeiro, aí é complicado, porque o amor não vai pagar a conta, né? Tem que pagar a conta de energia, tem que pagar as coisas, o que você vai comer em casa, então tem que ter um mínimo, o suficiente para suprir um casal, né? Então, graças ao Senhor, a gente tinha. Na época, quando nós noivamos, eu tinha 21 anos e a Rafaela tinha 20, né? Aí ela tinha 20, aí quando nós casamos, aí nós tínhamos os dois 21 anos de idade. Aleluia. Então, fazendo faculdade, né? E aí decidimos, aí casamos em 6 meses, então não esperamos muito tempo. Então precisa perceber isso daí, ter clareza do sentimento, um prazo aí razoável, né? Não precisa ser ad eterno, muitos anos, né? Mas também tem que ter um mínimo de suprimento financeiro, né? E Deus vai abençoar com certeza. Amém. Amém? Então, como nós compartilhamos, em dezembro nós conversamos e depois em fevereiro, dezembro de 2017, em fevereiro de 2008, dezembro de 2007 nós conversamos e aí em fevereiro de 2008, numa conferência, nós nos encontramos e graças a Deus estava bastante irmãos ali na região e aí foi lá o nosso noivado. Foi um momento inesquecível, os irmãos responsáveis de várias localidades aqui de Rondônia estavam presentes, uma coisa bem simples e singela, mas debaixo de uma comunhão, oração, e aí nós noivamos ali. E aí nós retornamos para as nossas respectivas cidades que nós estávamos, né? Eu estava em Manaus servindo e ela estava em Porto Velho. De fevereiro a agosto eu fiquei ali em Manaus, aí em agosto eu vim para Porto Velho para começar a organizar a questão do casamento. Até ali acho que não tínhamos uma data marcada. Eu estava precisando chegar em Porto Velho para estar mais junto com a Bruna. Mas nesse período de fevereiro a dezembro, como a Bruna falou, era mais relacionamento por carta e por telefone, nos conhecendo mais ali. Aí, quando vim morar em Porto Velho, em agosto, onde nós conhecemos mais, né? Onde eu comecei a conviver ali, a conhecer a mãe dela, saber um pouquinho dela. Mas a pergunta é se tínhamos uma estrutura? Não. A estrutura que nós tínhamos é o quê? A fé. Para os irmãos entender, os jovens entender, o contexto no qual eu casei e estava nesse relacionamento era pela obra. Eu era obreiro da região, né? E eu estava vivendo de tempo integral. Então, eu não tinha um emprego fixo. Então, por isso que eu estava tudo debaixo da comunhão com os irmãos. Então, assim, não tínhamos uma estrutura, mas o Senhor proveu todas as coisas, né? Quando nós nos casamos, o Senhor proveu todas as coisas. O mínimo ali nós tínhamos para correr atrás, né? E pelos nossos ideais. E desde agora, né? Desde todo esse tempo, aqui não fazia 12 anos de casados, agora em dezembro, o Senhor sempre cuidou de nós, né? Sempre nos supriu. Aí uma coisa muito importante, essa temática que Gustavo falou assim, das responsabilidades. Alguns jovens adolescentes, mas qual é a melhor época para casar? Não tem uma regra, né? Tem que seguir a minha regra, seguir a experiência do Gustavo, mas é a sua experiência com o Senhor, a experiência com os irmãos, mas o ponto é, casar é deixar pai e mãe e unir a sua mulher, você vai construir uma família. Ou seja, a pergunta é,
você tem responsabilidade, você tem maturidade emocional, porque quando você casa, você vai assumir responsabilidades. Você tem responsabilidade de assumir uma casa, você vai saber como que é uma conta de energia, fazer uma compra. Então, se você sente ainda que não tem essa responsabilidade, é imaturo nisso, é uma coisa de se pensar, né? Então, o ponto é, deixa pai e mãe e se une à mulher. E aí você tem que assumir responsabilidades, né? E sabemos que as responsabilidades são muitas, né? Sim, aí quando eu retornei, eu comecei a trabalhar. E como ele já tinha me falado, ele falou lá, quando a primeira vez que a gente se conversou, ele não falou assim, vamos ter comunhão e orar. Não, ele falou assim, eu quero casar com você. Eu não quero enrolar, eu não quero namorar, eu quero casar. Meu objetivo é casar. E ele falou, você quer isso também? Ele falou para mim, né? Aí eu falei, e agora? O que eu vou responder, né? Eu falei assim, eu tenho um sentimento, eu quero casar, eu quero um marido para mim, pra gente estar... Eu quero servir junto, porque você faz o CEAP, você está aspirando aquele desejo, você está de servir, pregar o evangelho, de desbravar cidades, ir para cidades evangelizar, ir para cidades para cuidar das cidades, né? E aqui nossa região tem muita necessidade, tinha e tem muita necessidade disso, né? Muitas cidades precisam ser cuidadas, né? E daí eu falei, não, eu quero casar sim. Daí ele já foi providenciando uma ida lá para São Paulo com a família dele, foi providenciando as alianças. Quando chegou em fevereiro, ele falou assim, eu trouxe as alianças para a gente noivar. Só que aí ele teve comunhão mais ainda com os irmãos, para falar do sentimento dele de continuar servindo integral. Então, assim, nós não tínhamos estrutura, né? Então, quando nós noivamos, demos esse passo de fé, noivamos. Agora, quando é que a gente pode casar? Quando é que será que a gente vai casar, né? A gente não tem condições. Eu trabalhava, né, somente, e ele estava servindo na obra. Eu queria fazer faculdade ainda, né? E assim, eu falei, a gente pode casar quando eu passar no vestibular e eu começar a faculdade e tal. Mas o Senhor foi abrindo as portas e foi mostrando, né, a necessidade de nós casarmos antes. Então, nós casamos em dezembro de 2008, né? Daí, graças ao Senhor abençoou tudo, né? Mas foi tudo debaixo da comunhão, né? Assim, a gente já tinha uma certa maturidade, eu estava com 20 anos e ele tinha 25 na época, né? Eu já estava trabalhando, eu já vinha assim com uma questão assim de uma maturidade, né, de administração. Não era essa maturidade toda, mas a gente tinha um pouco, né, um grau de responsabilidade. E debaixo da comunhão com os irmãos, eles vieram selar, né, isso. E aí nós casamos, o objetivo era para uma cidade, né, para a gente cuidar de uma cidade, mas aí o Senhor ainda nos deu um ano aqui em Rondônia, e depois em Porto Velho, ficamos um ano morando em Porto Velho, e depois nós fomos para outra cidade, para Jaru, onde passamos ali 8 anos, né? Sim. E o Senhor me abençoou, eu cursei faculdade, ele fez curso técnico, né? Nós conseguimos constituir nossas coisas juntos, né? Depois eu passei no concurso, né? E daí a gente hoje tem nossos filhos e nós retornamos para Porto Velho pela provisão do Senhor. Amém. Amém. Esses princípios que vocês deram para nós foram muito encorajadores. Eu tomei um princípio de cada porque achei fantástico. Quando o irmão falou assim que vocês foram pela fé, o princípio cristão e também da responsabilidade. Uma coisa que nós devemos ter a chegar ao casamento. E quando o irmão também falou sobre eles, não estavam estruturados, mas se estruturaram juntos, baseado nesse princípio. Aí a gente vai passar para o seguinte bloco, e a pergunta é, como vocês veem hoje a nossos jovens e adolescentes com esse conceito de relacionamento? Então, muita coisa assim mudou, né? Até mesmo a gente tem visto na palavra, os irmãos têm compartilhado, o mistério da iniquidade, ele vem operando não só no mundo, mas principalmente para atingir aqueles que pertencem ao Senhor, né? São nossos jovens, nossos adolescentes. Então, diante disso, o que você percebe? Percebe que tem aquele jovem que busca verdadeiramente se consagrar ao Senhor, e aí a característica dele é de se envolver com as coisas da igreja, é de se envolver com as reuniões de
de jovens, de adolescentes. E aí é um tipo de jovem que está conseguindo vencer esse mistério da iniquidade operando neste mundo. Por outro lado, também, infelizmente, nós temos adolescentes e jovens que não participam assim com tanta frequência, né, nos eventos, nas reuniões da igreja, reuniões de jovens, né, são um pouco mais fracos, acabam permitindo que o mundo atue na sua vida, né? E então nós vemos esses dois contextos, né, de jovens que verdadeiramente se agarram ao Senhor, né, e dão testemunho, estão ali cooperando junto com os irmãos, participam, né? Mas, por outro, ainda tem alguns ali que estão patinando, né? Estão tendo dificuldade, até mesmo vencer as tentações que vêm no mundo, né? Que o Senhor possa ter misericórdia, né? Que até mesmo perceber que esse evento que estamos tendo, que é a Conferência de Jovens, não só para encorajar aqueles que já estão permanecendo firmes, né, no Senhor, mas também alertar, né, e dar aquela força, aquele ânimo ao jovem que tem dificuldade e acaba se perdendo nesses relacionamentos no mundo, né, se envolvendo aí com namoros, né, e acaba se distanciando desse guardar que é o jardim, que é a vida da igreja. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Aleluia. E abençoar nossos jovens. A gente observa uma certa ansiedade hoje nos jovens em relação a essa questão de relacionamento. E aí essa ansiedade, ela gera a precipitação. Acaba que esses jovens, por estarem extremamente ansiosos e ociosos, precipitam-se nas suas atitudes, né? E aí o que acontece? Se relaciona com o outro, não foca no que é essencial, no que é prioridade. Então eu vejo assim, como os jovens eles andam muito ansiosos e ociosos, com a mente às vezes vagando, não preenchendo com coisas que edificam, estudos, trabalho, vida da igreja. Acaba que essa mente vazia, ela vira a oficina do inimigo. E o inimigo, ele vem o quê? Ele vem para corromper o nosso corpo, né? Que o nosso corpo, ele tem que ser para a santificação. E o inimigo, ele quer corromper o nosso corpo, ele quer nos deixar impuros nos nossos atos. E aí ele vem oferecer um banquete para esses jovens em relação à questão do relacionamento, né? Na escola, às vezes algo impróprio na televisão, muito tempo na internet, né? Coisas que não edificam. Então, eu tenho percebido isso nos nossos jovens hoje, quanto ao relacionamento. Eles não têm priorizado aquilo que é essencial na vida, porque em cada momento da nossa vida existe algo que é essencial. E eu acho que o essencial hoje dos jovens é o quê? É estudar. É ocupar a mente deles para estudar bem, é ocupar a mente deles no serviço ao Senhor, né? Tá? No que eu posso estar engajado na vida da igreja, comprometido com a vida da igreja? Porque se eles estiverem engajados no serviço, envolvidos com o Senhor, é muito mais difícil o inimigo tragar um jovem desse do que um que fica ali o tempo todo na televisão, no bate-papo com os amigos, jogando conversa fora. Então, a gente percebe uma certa futilidade, às vezes, no relacionamento dos jovens, né? Não tem algo sério, fixo, é outro, por causa dessa ansiedade e ociosidade. Verdade. Precisamos ocupar a nossa mente com o que é essencial e priorizar aquilo que é prioridade no momento. Amém. Aleluia. Casal 20 falou tudo aí. Mas é isso mesmo. Se um jovem hoje está conectado,
ali engajado, comprometido com o Senhor, vivendo a vida da igreja, né, ali servindo ao Senhor, participando das reuniões, né, conectadas às reuniões de jovens, esse ambiente vai guardar ele, quando a Rafaela falou, vai ocupar a mente dele. Ele vai ser alguém que vai ter força para vencer os padrões do mundo, as ideologias. Se um jovem hoje não desfruta do Senhor, né, não está conectado, não está vivendo a vida da igreja de maneira normal, intensa, o mundo vai entrar. Ele vai ser presa fácil para o inimigo jogar as ideologias. E esse jovem adolescente acaba o quê? Se conformando com o padrão do mundo. Até, às vezes, num relacionamento, você pega um jovem que surge um sentimento por uma irmã, né? Uma irmã surge um sentimento por um irmão, mas é alguém que eles estão servindo ao Senhor, estão buscando o Senhor. Você pode ver que a comunhão, o relacionamento é diferente de um jovem que não serve o Senhor, não busca e vive no padrão do mundo. Você pode ver que o teu relacionamento é diferente, não é um relacionamento guardado, né? Mas aquele jovem que está ali junto com os irmãos, aí é uma esfera que vai guardar eles. Então, tem esses dois tipos de jovem adolescente, né, talvez na vida da igreja. Aqueles que, de fato, estão engajados, comprometidos, e aqueles que não estão conectados e ainda vivem o mundo. E o mundo vai entrando, e aí ele se torna presa fácil, e aí ele acaba o quê? Caindo, às vezes, numa fornicação, caindo, buscando as paixões da mocidade, né? Então, esse é o caminho, irmãos jovens, estar vivendo a vida da igreja, conectado, desfrutando e deixar as coisas acontecer. Tem um versículo que nós levamos para o nosso relacionamento, em Eclesiastes, que fala, tudo fez formoso, né? Tudo Deus fez formoso ao seu devido tempo. Tudo tem o tempo do Senhor. O seu tempo agora, jovem, estude, se consagra ao Senhor e deixe o Senhor preparar todas as coisas. Amém. Amém. Muito bom. Irmãos, agora nós queremos saber algo. Com respeito às épocas, quais são as diferenças da juventude de hoje com o tempo de vocês, naquela época quando vocês namoravam? Nós completamos esse ano 16 anos de casado. Já está aí caminhando para quase 2 décadas. Uma diferença que eu vejo assim muito forte, que ela pode ser positiva a depender de você utilizar adequadamente, né? São as tecnologias. E isso daí, a tecnologia, vou ser mais específico, o celular, né? Então, por exemplo, lá, como nós falamos minutos atrás, para a gente ter a comunhão, o namoro, né? A gente tinha que ligar telefone fixo, a pessoa do outro lado tem que atender, né? Olha, ela não está nesse momento, né, em casa, ela saiu para poder fazer o curso, tal. Ah, tá. Não chegou da faculdade ainda. Então, você vê que assim, as coisas tinham que combinar, né, bem na mesma época, no mesmo momento, para poder se falar presencialmente. Não é assim, chegar, ó, e aí, o futuro sogrão, eu vou pegar aqui a tua filha e vamos dar uma volta. Não é bem assim, não. Tem que ficar aqui alguém vigiando, né? Ficar ali próximo, tá olhando. Agora, como hoje em dia, por exemplo, com o celular, né, vai aí um jovem, outro, ó, tô gostando de você. Ó, e começa a se falar. Começa a mandar mensagem, né? Às vezes avança mensagens né, mais avançadas nesse assunto, né? E aí acaba que quando os pais ou os irmãos da igreja ficam sabendo, já há um relacionamento, já há uma ligação afetiva ali. Entende? Antes você tinha que vai lá, papai, mamãe, estou tendo sentimento, vamos lá procurar os irmãos, tal. Agora, né, com as tecnologias, os jovens eles se falam, já se abrem,
e já se relacionam, e aí os irmãos, as famílias são as últimas pessoas a saberem, né? Então, não que o celular, ele pode ser muito útil, né? Ele não veio para atrapalhar, ele é uma tecnologia muito útil, nós sabemos disso. Mas a questão é que hoje, né, mudou, né? Mas o princípio não mudou. O princípio da comunhão, o princípio de, né, conversar com os pais, né? Às vezes não mora com os pais, mas mora com o irmão mais velho, com a avó, ou, né, até mesmo irmãos da igreja moram juntos, né? E aí conversar, e conversar com a liderança da igreja. Então, esse princípio, esse caminho, ele não mudou. O jovem que quer ser guardado hoje, né, com tudo isso que está acontecendo, essas inovações, tecnologia, o mistério da iniquidade operando, ideologias, precisa buscar esse mesmo princípio da comunhão com os irmãos, com a família, né, para ser guardado e ser direcionado. Então, tem diferença? Tem. Eu citei uma delas aqui, que foi o celular, né? Tem várias situações que mudaram muito, mas isso aqui é importante. O nosso princípio, o princípio cristão de relacionamento, permanece o mesmo. Aleluia. Amém. Outra situação que eu vejo, assim, que nós percebemos hoje também, é a questão do foco dessa comunhão, né? Tem que ter a questão da tecnologia, mas tem também a questão do foco da comunhão hoje em dia, né? Porque graças ao Senhor por esse jardim, e graças ao Senhor que hoje na vida da igreja, os irmãos, né, nos encorajam, né, a termos comunhão, a termos esse namoro, né, cristão, mas com foco, com um objetivo, que seria o quê? O casamento, né? Não apenas banalizarmos essa comunhão, né, intitularmos ela como se fosse aquele namoro cristão, aí daqui você tem comunhão com um, tem comunhão com outros, né? E hoje em dia está muito assim. Por quê? Devido à questão da influência do mundo hoje, né? Os relacionamentos do mundo hoje são muito liberais, são muito abertos. E se nós não buscarmos guardarmos os nossos jovens, vocês jovens, serem guardados nesse jardim, nesses princípios, acaba que a gente quer viver, muitos jovens hoje buscam viver esses relacionamentos, essas comunhões, da mesma forma hoje como o mundo, como as pessoas, né, que hoje não estão levando os princípios do Senhor, né, o embasamento da palavra de Deus, acabam banalizando essas comunhões, né? Então, nós temos que ter foco, né? Buscarmos esses princípios, né? Vermos se nós temos estrutura hoje para termos levarmos isso para algo mais sério. Então, aí sim a gente pode buscar ter uma comunhão, né? Se você tem um sentimento, se você tem o Senhor se despertou, você sentiu um despertar de um sentimento por alguém, né? A gente hoje não pode usar, por causa da tecnologia, né? Você já avança muitos sinais, como o irmão comentou. Você já vai direto, você já entra em contato com a pessoa, né? A gente acaba os jovens acabam perdendo esse princípio do quê? Da oração, né? Da comunhão com o Senhor, Sim. da confirmação desse sentimento, esse sentimento ser amadurecido, né? Por causa da ansiedade, por causa né, de muitas coisas que hoje estão assolando os jovens, né? Fazem com que eles se precipitem, né? E pulem etapas, né? E eu vejo isso que hoje é muito mais forte, né? Na nossa época tinha, mas hoje é bem mais forte, principalmente por esse avanço tecnológico que nós temos hoje. Amém. Amém, porque é verdade. Amém, porque os jovens hoje em dia precisam estar focados e estar engajados. Amém, por esses princípios que vocês nos deram, que encorajam aquele jovem que está assistindo. Irmãos, também tem uma pergunta que a gente sempre se pergunta. E aí, como vocês conseguiram vencer as tentações? Ou tiveram tentações durante sua comunhão? Como vocês conseguiram lidar com isso? Então, como vencer as tentações? Eu queria destacar aqui 3 pontos.
Paulo, ele fala, foge é outro sim das paixões da mocidade. Como é que o jovem, o adolescente hoje vai fugir? Vai sair correndo? Precisamos aplicar essa frase, né? Foge das paixões da mocidade. Às vezes vai ter que correr. Às vezes tem que correr, né? Mas, de repente, né? Veio alguém querendo... o celular, eu falei o celular, né? Ele é um item muito importante, hoje em dia. Muitos adolescentes e jovens já têm. Então, tem que aprender a usar essa tecnologia adequadamente. Aí, de repente, você recebe uma mensagem, uma cantada. E aí? Foge. Como é que você vai fugir? Fala com teus pais. Fulano me mandou aqui uma mensagem. Mostra para eles. Aqui, tá vendo aqui? Mostra para os irmãos da liderança, né? Essa situação. Então, esse é um caminho. Para se guardar, foge. De repente, né? Eu falei do celular, mas alguma mensagem, alguma coisa, alguém vem falar para você que tem sentimento, que segundas intenções, conversa logo com teus pais. Conversa com os irmãos da igreja. Esse é um guardar, esse é um fugir das paixões da mocidade. Não pense que você é forte para vencer. Esse é um ponto essencial. A palavra fala, Paulo disse, não ignoramos os desígnios de Satanás. Então, nós não temos força para vencer o inimigo. Quem vence é o Senhor. E o Senhor está dentro de nós. Então, jovens, eu vos escrever porque sois fortes, e a palavra permanece em nós. Então, tem um poder, o poder do próprio Espírito dentro para poder vencer. O segundo ponto é se envolva com as coisas da igreja. Se envolva com os serviços, esteja nas reuniões dos jovens da igreja, reuniões da igreja. Isso daí vai guardar vocês das tentações. E um terceiro ponto é busque verdadeiros companheiros espirituais. Não é aquele companheiro seu que você sabe que não vai te levar para os caminhos de Deus. É aquele parceiro, não, parceira, não. É verdadeiros companheiros espirituais. E irmãs buscam companheiras espirituais. Irmãos, companheiros, varões espirituais. Às vezes um irmão um irmão mais velho, você buscar esse companheiro, até mesmo um jovem mais velho, mas você sente que tem responsabilidade, tem confiança, segurança para caminhar junto. Quando temos companheiros, começou a vir a tentação, comunhão com esse companheiro. Aí nós somos guardados. Aleluia. Complementar o versículo aqui que o Gustavo citou, que é 2 Timóteo 2:22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Bom, eu não nasci na vida da igreja, então a minha adolescência até a minha juventude eu não era cristão, não tinha vida do Senhor, então andava com certas amizades que levavam a não ter a prática da justiça. Mas assim que eu criei no Senhor, eu comecei a viver a vida da igreja, esse ambiente, esse jardim é onde que me guardou, que nem o Gustavo falou. Nós precisamos procurar aqueles que de coração puro invocam o Senhor, tá? Aqueles que adoram o Senhor de verdade, que amam o Senhor. Essa esfera, esse ambiente vai nos levar a vencer todas as tentações, né? E ser aqueles que sempre estão com a palavra, né? A palavra vai te fortalecer. Jesus foi tentado ali no deserto e ele venceu, né, por meio da palavra. Amém. Se você quer vencer a tentação, quer vencer o inimigo, jovem e adolescente, você precisa ter a palavra habitando no seu coração. Amém. E estar junto daqueles que invocam o nome do Senhor, né? Então, esse ambiente, essa esfera nos guarda. Amém? Amém. Amém.
Irmãos, agora a nossa última pergunta, que realmente não é uma pergunta, mas nós queremos que vocês falem para nós, falem para os jovens, um encorajamento para a gente continuar se guardando, continuar consagrando no seu Senhor e esperando o tempo certo. Amém. Aleluia. Foi citado um versículo, até o Cleber Scabuna falou, né? Tudo fez Deus famoso no seu devido tempo. Então tem que crer que quando corre no seu tempo, Deus faz as coisas formosas. E o que eu chamo a atenção é, primeiramente, como nós devemos enxergar um casamento, um relacionamento. A gente tem que perceber que o ser humano, o homem e a mulher, são feitos de corpo, alma e espírito. O guardar no Senhor é guardar corpo, alma e espírito. Então, procure alimentar bem, manter firme no Senhor, né, em santidade, integridade no Senhor, essas três partes. E quando chegar o momento, como fazer, né? Olha, há um versículo aqui em Eclesiastes, capítulo 31, versículo 30, me chama muita atenção que aqui traz esses três pontos, as três partes do ser humano. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa primeira parte, enganosa é a graça, é a alma. A formosura é o corpo. Mas a mulher que teme ao Senhor é o espírito. Então, quando nós, chegando no momento adequado, ao olhar para a pessoa, qual é o que nós devemos olhar? Aquilo que permanece, que é uma pessoa que busca o Senhor. Que aqui falou a mulher que teme ao Senhor, mas aplicando o homem que teme ao Senhor. Então, quando uma jovem for buscar um varão, ele tem que buscar o quê? A alma se dá bem? Ora, um dia a alma se aborrece. E aí? E o corpo? Poxa, eu vou focar o corpo, né? Aquela pessoa tem um corpo escultural, mas o corpo envelhece. 16 anos atrás a gente estava com uma carinha, hoje já não estamos mais assim. Já estamos chegando aos quase 40 anos, o cabelo branco já está aparecendo. Então o corpo envelhece, a alma aborrece, mas o espírito permanece. Então foque naquilo que permanece um relacionamento até a volta do Senhor, que é o varão e a varoa buscando o Senhor, né? Ter um coração, um espírito de busca. Amém. Aí o Senhor surge. Amém. A alma vai se aborrecer? Vai sendo trabalhada, né? E o corpo vai envelhecendo, mas o foco principal é o espírito. E por quê? Por que a gente busca um relacionamento? Já se perguntou por isso? Por que você busca ter comunhão com uma pessoa? 3 razões para que a gente tenha, né, um relacionamento. Primeiro, a gente tem que perceber o seguinte, antes de mais nada. O foco no mundo hoje, buscar um casamento, é apenas uma satisfação pessoal. Por essa razão, quando está insatisfeito, divorcia e vai para um outro casamento. Por isso que o Senhor falou que, olha, a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Como é que eram? As pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Isso é o que está acontecendo hoje. Casa, né, para ter uma satisfação pessoal, né, sexual, e depois, olha, a alma se aborreceu, né, o corpo já não satisfaz, larga. Mas para Deus, qual é a razão de nós nos casarmos? 3 pontos aqui, passa rapidamente para os irmãos. Para ajuda mútua. Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Então, ele criou a auxiliadora, a cooperadora, que é a esposa. E é para cada um ajudar o outro. Né? O segundo aspecto, para evitar a fornicação. Se antes, né, era importante, hoje, por mais
o pecado, né, cada vez mais o mistério da iniquidade, tornou-se uma necessidade o casamento, para guardar da fornicação, do pecado da fornicação. E um terceiro ponto Pedro fala, lá em 1 Pedro capítulo 3, é para receberem graça juntos, para receberem a porção de Deus juntos. Então, esses 3 pontos são as razões, aos olhos de Deus, para que possamos ter um relacionamento cristão adequado. Jesus é o Senhor. Amém. Querido jovem adolescente, o tema dessa conferência é Exército de Jovens Santos. E o Senhor está te convocando, nos convocando para fazer parte desse exército. Amém. Para lutar, né? Nós somos a noiva de Cristo, a guerreira do Senhor. Amém. E o Senhor precisa de cada um de nós para cumprir o plano dele. E o inimigo, sabendo disso, ele quer frustrar o plano de Deus. E ele vai investir na sua vida para tirar sua pureza e santidade. E uma coisa que ele sempre vai investir é nas tentações, com relacionamentos. Então, tudo que nós falamos hoje nessa noite, nós damos princípios, fundamentos para que vocês sejam guardados. Procurar descansar no Senhor, aprender a confiar no Senhor, procurar comunhão com os irmãos, procurar estar junto daqueles que coração puro invoca o nome do Senhor. Sabe de uma coisa, se você é um jovem, um adolescente, que está engajado, comprometido com a vontade do Senhor, buscando o reino em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Amém. Como o Gustavo falou, o casamento não é para uma satisfação pessoal, mas é para Cristo e a igreja. Nosso casamento é para edificar a igreja. Então, esse é o nosso foco. Buscar um relacionamento saudável para que possamos ser úteis na mão de Deus. Amém. E espero que você possa ter gostado dessa live, dessa comunhão, e que essa palavra possa se implantar no coração de vocês. E nós desejamos que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que vocês possam ser esses futuros, né, casais que sirvam o Senhor, né, que cooperem com o Senhor na volta dele. Amém. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado por vocês terem compartilhado esse momento conosco. De fato, essa experiência veio trazer edificação para cada um de nós, para cada um dos jovens. E jovens, nós esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo essa comunhão. Esperamos que vocês tenham prestado muita atenção e que realmente vocês tenham ganhado tudo isso, possam colocar em prática a oração, consagração, santificação, que é muito importante. O casamento não é qualquer coisa. Amém. Amém, porque nós precisamos manter esse princípio. Jesus é o Senhor. Um prazer estar com vocês, irmãos. Jovens, curta o nosso canal, deixe seu like, inscreva-se e ainda tem a nossa conferência. E desfrute da mensagem à noite. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe nossos jovens, nossos Amém. adolescentes. Abraço, amém. Perseverar até o fim. Amém. Jesus é o Senhor. Abração. Bem, jovem.